Vamos para mais um cafezinho e vamos falar de abstração. Sim, abstração. Vamos lá falar de abstração. Vou tentar definir o que é uma abstração nesse cafezinho. Vamos lá? Eu pensei assim, cara, eu quero continuar falando eu quero continuar falando de design de código, né? E aí eu pensei, o que eu vou me focar, né? E aí eu lembro do tema que as pessoas mais odeiam, que é abstração. E eu pensei assim, cara, eu quero definir o que é abstração. Aí eu fiquei pensando e eu pensei, vou procurar a definição do mestre aqui, né? E aí, assim, ele define o que é abstração. Eu peguei aqui, eu achei quando ele tá falando de módulo, né? E aí, por que ele está falando de módulo e vai definir o que é abstração? Porque módulo é um tipo de abstração. Você pega. Vamos definir o que é módulo, né? O que é um módulo? Módulo é uma classe, é um pacote, é um componente, é qualquer coisa que você define, ó, isso aqui é o meu módulo, isso aqui é fora do meu módulo. E toda vez que algo de fora vai comunicar com algo de dentro, você vai comunicar através de uma interface, né? Então, por exemplo, vamos pensar num Pojo aí, né? Pojo que a galera Java adora ali, gosta de botar gosta de botar como é que é? O Lombok ali pra exportar todas as interfaces, que pra mim é um defeito de código absurdo, né? Você pega, exporta todas as interfaces e aí você comunica com o que é de fora. Pra mim isso é um defeito de código absurdo, porque ele acaba expondo para fora tudo que está interno, né? E o módulo, como é que ele define o módulo? O módulo é qualquer conjunto de trecho, qualquer bloco de código, qualquer conjunto de software que pode ser acessado de forma externa, né? E ele interage com algo externo, né? E aí, aí ele define que para você criar módulos, você precisa obrigatoriamente criar abstrações. Porque você vai pegar aquele trecho de código e falar assim: olha, isso aqui é o meu módulo X, né? Sei lá, vai ser uma biblioteca. Imagina uma biblioteca que você usa muito, né? Por exemplo, a biblioteca de serialização JSON, uma que eu uso bastante, né? A de serialização JSON é a Jackson JSON, né? O Jackson JSON, né? O Jackson JSON é uma biblioteca que eu uso bastante, assim. A gente sempre interage com ela. A gente interage com uma classe só e normalmente com dois módulos, com dois métodos só, read e write, né? Óbvio que tem algumas outras formas, né? Tem umas formas de otimizar ela, como extrair o reader para classe específica, blá, né? Mas assim, é uma biblioteca que a gente usa bastante, né? E aí, como é que ele define a abstração? Já que todo módulo é definido a partir de uma abstração, né? Eu vou ler o livro, quero ler ele, né? Ele fala assim, ó, o termo abstração é fortemente relacionado com a ideia de design modular. Ou seja, a gente não consegue falar de design modular sem discutir a abstração. Uma abstração, e aí fala assim: uma abstração é uma visão simplificada de uma entidade que omite detalhes importantes. Aí, que isso está tudo marcado em negrito, né? Abstrações são úteis porque elas tornam simples a maneira como nós pensamos e manipulamos sobre coisas complexas, né? Então, a palavra que eu quero marcar aqui é desimportante, né? Ela omite detalhes desimportantes. Então, quando a gente vai pensar numa abstração, a gente tem que pensar assim, olha, o que é importante aqui, né? O que é importante aqui é o quê? É o comportamento. Toda vez que a gente fala de orientação a objeto, o importante é o comportamento, né? Obviamente, ali, se eu posso ter algumas propriedades, né, que eu vou exportar. Né? Vamos pensar um caso bem claro aqui. Né? Eu tava lendo esses dias sobre no Java tá tendo o Java tá cada vez mais tendendo assim, a importar funcionalidades de linguagens funcionais, né? Eu estava vendo sobre Object Desconstruction, né? E aí você tem ali alguns Object Desconstruction. O que é um Object Desconstruction? Imagina que você faz um instance off, e aí em vez de você pegar você faz um instance off, você dá um match no objeto, fala assim, eu quero que tenha um instance off com objeto com essas propriedades aqui. E em vez de você lidar com o objeto em si, você lida com os parâmetros dele, né? E isso só vai ser usado, e eu acho que só é usado em Java, eu não terminei de ler, eu não estou muito inteirado ali sobre o estado dessa JEP, não. Mas parece que só vai funcionar quando você tem uma classe record, né?
E por que que os parâmetros dessa classe são importantes enquanto as outras não são? Porque elas fazem parte da definição dela. Então, assim, se você olhar até nessa diapo, eu vou deixar o link dela aqui na descrição, né? Se você olhar na descrição dela, você vai ver assim, que sempre que se usa ali, por exemplo, ponto, XY, né? A classe point, a classe ponto, a classe XY, que é um ponto num gráfico, né? Assim, você tem sentido você falar de ponto? Tem. Tem sentido você falar de XY? Tem. Tem. Então, assim, eu posso pegar e extrair o XY do ponto? Pode, faz totalmente sentido, né? Agora imagina, vamos pensar uma classe ali que existem dados que são desimportantes. Vamos pensar assim, vamos pensar um consumidor. Não, vou pensar outra coisa aqui. Você usa ali o seu Hibernate, né? O seu Hibernate provavelmente ele vai ter, quando você lê uma interface do Hibernate, provavelmente tem algumas que você não vê, né? Tem algumas propriedades daquela classe ali que não são omitidas, tanto que elas nem são implementadas elas nem são implementadas elas nem são implementadas na sua classe, né? Tipo, você não precisa implementar nada. Você bota @int lá e você vê, né? Mas, por exemplo, se eu tenho uma classe Hibernate, eu pego, altero o método dela e eu faço um merge, o que vai ter ali? Ele vai identificar que aquela classe está ligada a uma consulta tal, uma transação tal, e pode fazer commit daquela transação. Se eu quiser fazer um commit daquela transação, eu vou salvar ou não vou salvar aquela classe, eu já vejo tudo isso. Porque existem uma série de... que são importantes para o caso de uso, porém elas não são importantes na classe, né? Então eu não preciso saber qual que é a transação que está associada, não preciso, né? Eu só preciso saber o quê? Manipular os parâmetros e acessar algumas interfaces. Então, tudo isso que é informação de o cache que tem ali, por exemplo, eu já vou te dar uma dica do como acontece o Hibernate. Se eu faço um find object by ID de uma vez, depois eu faço de novo, eu retorno a mesma classe. Por quê? Porque dentro do Entity Manager tá o link para ela. Tipo, ele não vai fazer duas consultas base de dados, né? Então, essas duas classes, elas são as mesmas, na verdade. Esse cache existe, mas esse cache não é importante para você, porque ele está abstraído, ele faz parte de uma abstração, né? Então, isso são detalhes que, se eu exportasse, né? Imagina você usar o Hibernate sabendo tudo que ele faz, vendo todas as complicações que ele faz de caching, tudo que ele faz de otimização, tudo que ele faz de geração de SQL, você vai ficar meio maluco. Fala assim, cara, é muito complicado usar isso. Então, eu vou criar uma abstração simples. E essa abstração evolui durante o tempo, tá? Então, tem muita gente que trabalhou com Java lá atrás, fala assim, nossa, isso é complicado pra caramba. Hoje é bem mais simples, tá, galera? Algumas anotações ali você faz e já tá de boa, né? Então, a abstração ele é uma forma de simplificar o código, omitindo detalhes que são desimportantes. Mas observa uma coisa, né? O cache ele é importante no Hibernate? Ele é, bastante, né? Mas ele é importante no Hibernate. Ele não é importante fora do Hibernate. Então você, como usuário do Hibernate, não se importa com cache. Ele fala, não, eu quero isso feito, mas assim, ó, tipo... Cara, não me expõe isso não. Eu quero comer a comida do restaurante, eu não quero ver a cozinha, né? É aquela coisa. Quer dizer, você supõe que a cozinha é limpa, né? Mas assim, você imagina que você quer comer a comida do restaurante, mas não quer ver a cozinha, não quer ver como a forma, você quer receber a comida pronta. É isso que você quer, né? São detalhes importantes, mas que do ponto de vista externo, ele é desimportante. E isso a gente já tem, quando a gente cria uma abstração, a gente cria uma interface, né? E essa interface, ela também muda a forma como a gente vê o que é externo e o que é interno. Então, quando a gente lida com abstrações, a gente sempre tem um chapeuzinho. Fala, ó, agora eu sou desenvolvedor aqui dentro, agora tem outro chapeuzinho, né? Tem essa metáfora, né? Que, tipo, você coloca o chapeuzinho de desenvolvedor interno e o chapeuzinho de desenvolvedor externo, né? Toda vez que você vai lidar com esse tipo de abstração, você muda o chapeuzinho, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante aqui, né? Quem vai falar bastante do que são detalhes importantes e desimportantes, isso eu já falei, né? Eu tô falando aqui, né? Aí fala assim que o conceito de desimportante, né? De não importante, ele é crucial. Ele é crucial, porque a gente está separando em modo, e é uma das coisas que a gente tem que entender, assim, o código tem que ser compreensível. A gente tem que pegar nosso projeto, tem que entender esse projeto, né? Mesmo que seja você mesmo, daqui a 5 anos, você fala assim, nossa, eu entendo tudo esse projeto. Cara, mas daqui a 1 ano,
Você vai pegar aquele projeto. Tem um projeto que assim, tem um projeto que muitas coisas que eu falo aqui de design de código, eu botei nele, que era um projeto legado, né? Que eu tenho certeza, se eu voltar hoje, né? Faz 2 anos, eu acho, 2 ou 3 anos que eu mexi nele a última vez, eu vou ter muita dificuldade de mexer nele. Não por causa da parte que eu mexi, porque isso eu lembro, né? Eu falo o tempo todo dos buffers que eu criei nele, de um monte de coisa que eu criei interessante. Porém, existem algumas complexidades, né? Também tem times que estão mexendo nele hoje em dia, né? Então eu vou pegar esse projeto 3 anos depois que o time mexendo, né? Mas porém tem trechos do código que eu não mexi ainda, né? Então tem muita coisa ali que eu não alterei, só fiz alterações pontuais, e são coisas que são importantes e que tá complexo pra caramba, né? Então a gente tem que lidar com abstrações para criar possibilidades de compreensão no futuro. Porque é mais fácil você criar uma abstração. O autor também ele fala de uma outra abstração bem interessante, né? Por exemplo, a gente tem a abstração de file system. Tipo, você sabe que é o sistema de arquivo do seu computador. Você lida com arquivos o tempo todo. Mas, cara, arquivos não existem. Não sei se você sabe. Arquivos não existem. Não existem arquivos. Existem blocos de memória física, né? Então ali, como é que funciona o disco rígido, né? Ele vai ler o bloco da posição tal a posição tal. Depois ele vai ler o bloco da posição tal a posição... Ele é isso, né? E aí você não tá pensando assim, eu tenho que ler minha configuração JSON, já que eu falei do Object Mapper lá do Jackson, né? Aí você fala assim, beleza, se eu tenho que ler, eu sei que o começo do arquivo tá no bloco tal, então eu vou mandar o meu disco rígido acessar o bloco. Você não faz isso. Você simplesmente não faz isso, né? Você simplesmente manda, me leu o arquivo tal. E esse arquivo, ele tem o quê? Ele tem uma tabela lá que vai mapear todos os blocos. E essa tabela, ela é importante? Ela é super importante. Porém, eu não exporto ela. Aí você fala assim, cara, mas beleza. Mas assim, tá pensando assim, cara, você tá falando aí de leitura de JSON. Você tá falando aí de de disco. Eu não trabalho com isso. A minha aplicação é um CRUD. Eu não trabalho com isso, né? Mas a gente tem algumas abstrações que a gente pode levar para o CRUD, né? Por exemplo, a gente gosta muito, né? Isso toda vez que eu pego uma aplicação web, né? A gente gosta de sempre exportar a abstração, sempre de tornar a modelagem do meu dado dentro do meu dado dentro da base de dados a mesma modelagem da minha aplicação web, né? Então, se eu pegar ali uma API JSON e olhar aquela modelagem de dado ali, eu posso ter certeza que 90% das vezes isso, dados do Instituto Estrela do Cu, né? 90% das vezes aqui, aquela modelagem ali, ela vai até o banco. Mas isso é necessário? Eu sempre defendo assim que a modelagem web ela tem que ser feita para API e ela tem que ser interessante para API. Isso pode ser muitas vezes omitindo, né? Muitas vezes eu não preciso ter um campo enable disable, né? Eu posso ter um endpoint enable. Aliás, eu tava falando disso, né? No meu cafezinho, né? Porque, assim, no meu cafezinho não, eu falei disso algumas lives atrás da minha série do Vibe Code, né? Por quê? Porque acontece, muitas vezes a gente vai desabilitar um dado, a gente faz lá uma chamada REST get toggle, né? E aí eu já vi isso acontecendo, né? O cara faz uma chamada REST get toggle, e aí quando você tem alguma coisa que chama 2 vezes aqui dali, ele vai desabilitar e habilitar. Isso aí é complicado, né? E então, assim, tipo, né? E depois você pode criar dentro da sua API REST chamadas que retornam, por exemplo, eu gosto muito assim, né? Eu já implementei APIs assim, que em vez de você ter um endpoint que retornava todos os objetos, você teria um endpoint que retornava todos os objetos, mas você tem endpoints que retornam objetos por estados, né? Então você imagina ali, ó, _user, _users, _status, aí bota assim, status, e aí bota enable, disable, sei lá. Tivesse um status enable, disable, ou um status do ticket, né? Você pega _user, _ticket, você tá pegando o quê? Você está criando um endpoint que vai retornar todos os tickets com aquele status. Você está criando uma abstração de qualquer meu status, né? Mas isso, o dado continua ali escondido. Mas, por exemplo, um dado que eu não precisaria estar escondido. Deixa eu pensar aqui um dado que... usando esse caso aqui
do ticket, né? Um dado que não precisaria estar exposto, né? Ó, o dado que não precisaria estar exposto, deixa eu pensar aqui. Assim, a gente fez isso através da interface, né? Por exemplo, quando eu vou lá, modelo o meu fluxo de trabalho, né? Eu tenho, aí se você viu os meus vídeos Vibe Code, né? Quando eu vou criar um ticket, né? Eu crio ele associando a um projeto. Quando eu associo a um projeto, ele está linkado a um fluxo de trabalho. E esse fluxo de trabalho, ele define assim, ó, dado o status tal, qual status eu posso migrar, qual status eu posso migrar. Então, quando eu estou no meu ticket, eu não tenho essa informação, você só pode migrar desse estado para esse estado. Não, né? Eu só retorno assim uma lista, olha, esses são os estados que tem, e desses estados, essa são a lista dos status que pode migrar. Eu retorno isso, e o usuário, ele só vai ter, quando ele tirar de um status, ele só vai poder jogar para outro status. Ou seja, eu faço pela interface gráfica, né? Eu limito qual que é as disponibilidades dele. Você pode até falar assim, mas poderia ter ali uma máquina de estado ali, um fluxozinho? Poderia. Eu posso até fazer isso no futuro, né? Mas é uma forma que eu estou tentando de falar de forma fácil, né? Porque como você pode esconder informações? Eu não preciso mostrar para vocês como está internamente o meu fluxo de trabalho, né? Uma outra coisa que. Deixa eu pensar uma outra funcionalidade ali que pode ser escondida, pensando num ticket mesmo, né? Um ticket, você cria um ticket que tem diversos campos, né? Mas, por exemplo, eu não sei, eu posso saber a data que ele foi criado, né? Eu posso saber ali a data que ele passou, que ele mudou de informação para informação. No fundo, eu preciso saber todos os tickets. Eu acho que eu peguei um péssimo exemplo, né? Mas, sim, existem informações que os índices dele, né? Os índices eles não são importados, mas aí faz parte da base de dados, né? Eu acabei falhando aqui de dizer assim, como a gente pode criar dentro de um CRUD, até porque o projeto ele é bem simples ainda, né? Quando a gente evoluir ele, talvez eu vou chegar no ponto de, essa informação aqui vai estar no banco de dados, mas ela é desimportante, tá? Ela não é importante, né? Então, pessoal, eu acho que é isso, né? Talvez assim, não, tem, desculpa, acabei de lembrar, né? Quando a gente pega ali, em termos de. Eu fiz isso no projeto, né? Quando eu vou pegar, por exemplo, na API tem isso, né? Eu tenho quando eu tenho o VO, entre aspas, né? De usuário, né? Eu tenho um VO que é o de usuário, então quando eu requeiro informações de usuário, eu pego aquele VO, que aí vai estar toda a informação. Quais são as roles, quais são E aí, esse exemplo vai ser legal porque mostra exatamente o que é o chapeuzinho de um modo e o chapeuzinho de outro modo. Então, vamos pensar assim, né? O meu projeto, e se você vir o projeto, você vai estar ciente, né? Ele tem um módulo de usuários e um módulo de tickets, né? O módulo é o pacote, né? Dentro do pacote usuário, né? Eu tenho ali a entidade usuário. E na entidade usuário, né? O que acontece, né? Na entidade usuário, eu vou ter o quê? Eu vou ter alguns dados de usuários, como assim, data que foi criado, roles, e-mail, username, ID e um monte de coisa. Só que dentro do pacote tickets, eu vou ter o quê? Eu vou ter usuários associados aos tickets, né? E quando eu faço um request ali do quem são usuários associados ao tickets, né? O que eu vou querer saber desse usuário? Eu vou querer saber a role dele? Não. Eu já sei que ele é um usuário. Tipo, o que eu vou querer é só o nome, quiçá o e-mail e talvez o username. Pra mim, assim, só o username, nome, username e identificador. Só isso. Por quê? Se eu quiser navegar, se ele tiver na interface, quiser navegar para ele, pega o ID, vai navegar e joga para outra interface, né? Você não precisa saber tudo. Então, por exemplo, na API que eu fiz de ticket, toda vez que eu faço a listagem do ticket, né? E tem uma que eu faço com o Expanded, que vai listar todos os subscribers, todos o criador, isso é todas as informações do ticket que são expandidos, né? Não são as informações básicas. Eu tenho essa, olha como eu fiz isso, né? Eu tenho essa visão que uma são informações básicas e outras informações estendidas. Na informação básica eu vou ter o quê? O título, a descrição, o status, né? E tem mais outras cositas lá, né? Na expandida eu vou ter aqui, quem criou, quem é o assign, quem são os subscribers, tem um monte de coisa, né? E aí, nessa informação expandida, eu não uso o VO de usuário. Eu não uso o user response. Eu uso o quê? O ticket user response. Ou seja, eu uso e aí vou usar um termo bem legal, né? Uma projeção do usuário dentro do módulo ticket.
Porque assim, a entidade usuário, ela não pertence ao módulo ticket, ela pertence a um outro módulo. Só que eu não preciso saber todas as. Eu não preciso saber, eu não vou copiar os dados, isso é importante. Eu não vou ficar copiando o dado, porque a minha base de dados ela está mapeada de uma forma que ela é diferente da API. Eu tenho uma entidade de usuário, porém, se eu pego a minha entidade, eu vou ter o quê? Eu vou ter dois VOs de usuário, né? E eles são diferentes. Eles têm um objetivo diferentes, eles têm casos de uso diferentes. Em um momento eu vou acessar um e em um momento eu vou acessar outro. Eu posso navegar pro outro? Pode, porque um é a projeção do outro. E a projeção, assim, é no sentido matemático, né? Quando você pega um universo e projeta em outro, você tem o quê? Ou você transforma aquele dado, ou você reduz aquele dado, né? Então, sei lá, eu posso projeção do meu nome completo e o meu e-mail normalmente é projeção do meu nome completo, ou seja, eu pego aquele nome completo, faço uma regrinha ali, por exemplo, primeiro nome, último nome, com ponto. Isso é uma projeção, entendeu? Sei lá, acho que vocês entenderam, né? Então é isso, pessoal. 20 minutos de cafezinho já deu pra bastante, né? Eu espero que vocês tenham entendido a explicação. Finalmente eu consegui pegar um exemplo prático aí. Você viu que fazer cafezinho é fazer ao vivo aqui. Então eu tenho que pensar aqui, juntar os neurônios aqui, tudo em 20 minutinhos para te ajudar. Então se você gostou, dá o like, compartilha. Se quiser mais ideias, se quiser que eu fale mais design de código, talvez eu vou mudar nos próximos cafezinhos, né? Tem uns cafezinhos de membros aí, eu vou soltar algum momento que eu tô numa semana tensa aí. As últimas semanas estão sempre tensa, mas eu espero ter te ajudado alguma coisa. Valeu, muito obrigado. E é isso aí, pessoal.